Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilmar, aqui do nosso canal O Evangelho de João, um canal que se propõe aí a ajudar as pessoas a entender melhor este evangelho tão lindo, tão bonito, tão profundo, mas que muitas vezes nós deixamos de compreendê-lo por falta aí de um conhecimento mais elaborado, para que possamos aí mergulhar nesse mar de João e poder assim ter uma maior e uma melhor experiência com Deus através da Boa Nova de João. Neste vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês uma reflexão que o Papa Bento XVI fez sobre o Evangelho de João. Na verdade, foram 3 audiências que o Papa Bento XVI dedicou a São João. Na primeira audiência, ele fala sobre João, o filho de Zebedeu, que é o que nós vamos falar hoje. Vamos ler e comentar de forma breve, apenas para mostrar esse texto para você. Vamos deixar o link na descrição para você baixá-lo aí depois. Depois o Papa falou sobre João Teólogo, também um texto muito bonito. E por fim, o Papa Bento XVI falou sobre João o Vidente de Patmos, também muito interessante. Então, serão aí uma sequência de 3 vídeos falando sobre essas reflexões feitas aí pelo Papa Bento XVI, que eu espero aí que possa ajudá-lo nessa busca de compreender melhor o Evangelho de João. Tá bom? Nós vamos deixar aí os links na descrição. Também vamos deixar aí a nossa formação sobre o Evangelho de João, que está lá na Hotmart, uma palestra aí de 1h40, aonde eu falo aí do Evangelho de João, aonde eu trago várias ferramentas, muito interessante, aonde eu trago vários comentários que com certeza aí vão ajudar você a entender melhor o Evangelho de João. Você terá acesso irrestrito durante 1 ano, podendo ver aí de qualquer lugar, a qualquer hora, uma formação de 1h40, que você pode aí ver aos pouquinhos e aí estudar devagarzinho este evangelho, que eu espero aí poder ajudar na sua formação e também aí numa maior experiência de Deus. Afinal de contas, João, ele é um modelo do discípulo de Jesus e acredito que as suas palavras estão aí escritas para nos ajudar aí a ter uma melhor experiência de Deus, ok? Vamos lá para a nossa formação de hoje então, pessoal? Bora! Bom, então vamos aqui ao texto sobre São João, ministrado aí pelo Papa Bento XVI. Vamos lá. Então, João, filho de Zebedeu, Papa Bento XVI, audiência geral, quarta-feira, 5 de julho de 2006. Queridos irmãos e irmãs, dedicamos o encontro de hoje à recordação de outro membro muito importante do Colégio Apostólico, João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. O seu nome, tipicamente judaico, significa "O Senhor fez a graça". Estava a consertar as redes na margem do lago de Tiberíades quando Jesus o chamou juntamente com o irmão. João pertence também ao grupo restrito que Jesus chama em determinadas ocasiões. Está com Pedro e com Tiago quando Jesus, em Cafarnaum, entra em casa de Pedro para curar a sua sogra. Com os outros 2, segue o mestre na casa de Jairo, chefe da sinagoga, cuja filha será chamada à vida. Segue-o quando ele sobe ao monte para ser transfigurado. Está ao lado dele, no Monte das Oliveiras, quando, face à imponência do templo de Jerusalém, pronuncia o sermão sobre o fim da cidade e do mundo. E, finalmente, está ao seu lado, quando no horto do Getsemane se retira para rezar ao Pai antes da paixão. Pouco antes da Páscoa, quando Jesus escolhe 2 discípulos para os enviar a preparar a sala para a ceia, confia a ele e a Pedro esta tarefa. Esta sua posição de relevo no grupo dos 12 torna de certa forma compreensível
a iniciativa tomada um dia pela mãe. Ela aproximou-se de Jesus para lhe pedir que os filhos, precisamente João e Tiago, pudessem sentar-se, um à sua direita e o outro à sua esquerda no reino. Como sabemos, Jesus respondeu fazendo por sua vez uma pergunta. Pediu que eles estivessem dispostos a beber do cálice que ele mesmo estava para beber. A intenção que estava por detrás daquelas palavras era de despertar os discípulos, introduzi-los no conhecimento do mistério da sua pessoa e de os fazer refletir sobre a futura chamada a ser testemunhas até a prova suprema do sangue. De fato, pouco depois Jesus esclareceu que não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate pela multidão. Nos dias seguintes à ressurreição, encontramos os filhos de Zebedeu empenhados com Pedro e outros discípulos numa noite infrutuosa, a qual se segue, pela intervenção do ressuscitado, a pesca milagrosa. Será o discípulo que Jesus amava quem reconhece primeiro o Senhor e quem o indica a Pedro. Na igreja de Jerusalém, João ocupou um lugar de realce na orientação do primeiro agrupamento de cristãos. De fato, Paulo estava incluído entre os que ele chamava as colunas daquela comunidade. Na realidade, nos Atos, Lucas apresenta-o juntamente com Pedro quando vão rezar no templo, ou estão diante do sinédrio para testemunhar a própria fé em Jesus Cristo. Juntamente com Pedro, é enviado pela igreja de Jerusalém para confirmar aqueles que na Samaria aceitaram o evangelho, pregando por eles a fim de que recebam o Espírito Santo. E, em particular, deve recordar-se que afirma, juntamente com Pedro, diante do sinédrio, que os está a processar. Quanto a nós, não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Precisamente, esta fraqueza, ao confessar a própria fé, permanece um exemplo e uma admoestação para todos nós, a estarmos sempre prontos para declarar com determinação a nossa inabalável adesão a Cristo, antepondo a fé a qualquer cálculo ou interesse humano. Segundo a tradição, João é o discípulo predileto que no quarto evangelho apoia a cabeça no peito do mestre durante a última ceia. Encontra-se aos pés da cruz juntamente com a mãe de Jesus e, por fim, é testemunha quer do túmulo vazio, quer da própria presença do ressuscitado. Sabemos que esta identificação hoje é debatida pelos estudiosos, alguns dos quais veem nele simplesmente o protótipo do discípulo de Jesus, deixando aos exegetas a tarefa de resolver a questão. Contentamo-nos com receber uma ligação importante para a nossa vida. O Senhor deseja fazer de cada um de nós um discípulo que vive uma amizade pessoal com Ele. Para realizar isto, não é suficiente segui-lo e ouvi-lo exteriormente. É preciso também viver com e como Ele. Isto é possível apenas no contexto de uma relação de grande familiaridade, repleto do calor de uma total confiança. Por isso, um dia Jesus disse: "Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Já não vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz o seu senhor, mas vos chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai." No apócrifos Atos de João, o apóstolo é apresentado não como fundador de igrejas, nem sequer como guia de comunidades já constituídas,
mas em contínua itinerância como comunicador da fé no encontro com almas capazes de ter esperança e de ser salvas. Tudo é movido pela intenção paradoxal de mostrar o invisível. De fato, ele é chamado pela Igreja Oriental simplesmente o teólogo, isto é, aquele que é capaz de falar das coisas divinas em termos acessíveis, revelando um arcano acesso a Deus mediante a adesão de Jesus. O culto de João apóstolo afirmou-se a partir da cidade de Éfeso, onde, segundo a antiga tradição, trabalhou por muito tempo, falecendo ali com uma idade extraordinariamente avançada, sob o imperador Trajano. Em Éfeso, o imperador Justiniano, no século VI, mandou construir em sua honra uma grande basílica, da qual permanecem ainda imponentes ruínas. Precisamente no Oriente, ele gozou e goza ainda de grande veneração. Na iconografia bizantina é representado com frequência, muito idoso, segundo a tradição, morreu sob o imperador Trajano em intensa contemplação, quase na atitude de quem convida ao silêncio. De fato, sem adequado recolhimento, não é possível aproximar-se do mistério supremo de Deus e da sua revelação. Isto explica porque há anos o patriarca ecumênico de Constantinopla, Antenágoras, aquele que o Papa Paulo VI abraçou num memorável encontro, afirmou: João está na origem da nossa mais alta espiritualidade. Com ele, os silenciosos conhecem aquele misterioso intercâmbio dos corações, invocando a presença de João e o seu coração inflama-se. O Senhor nos ajude a pormos-nos na escola de João para aprender a grande lição do amor, de modo que nos sintamos amados por Cristo até o fim e empreguemos a nossa vida por Ele. Então, aí uma reflexão muito interessante do Papa Bento XVI sobre o João, aonde ele mostra quem é João, aonde que ele está aí nos evangelhos, não é? Em momentos mais restritos com o Senhor. Jesus tinha aí o grupo dos discípulos, ele tinha os 12, mas nós vimos claramente que em determinadas situações Jesus chamava alguns discípulos em particular, de forma especial Pedro, Tiago e João, para ter com eles ali um momento de maior intimidade. E mostrando assim para nós como João foi importante nesse ministério, não é? Ele vai ser então o último dos discípulos de Jesus a morrer, vai nos deixar aí uma mensagem muito profunda através do seu evangelho, além das cartas e do Apocalipse, e isso então exige de nós um pouco mais de empenho para podermos aí compreender as suas palavras, de modo específico aí compreender o seu evangelho, ok? Eu vou deixar aqui então o texto na descrição do vídeo, você vai poder baixar aí, vai poder ler novamente, poder aí fazer o seu estudo. Ok, pessoal? Deixa aí um like, se inscreva no nosso canal para que possamos aí levar esse canal a mais pessoas aí que se interessam por estudar a palavra de Deus, por ter aí um aprofundamento para melhor compreender a Sagrada Escritura. Ok? Forte abraço, obrigado pessoal!